Muito bem. Vamos começar a nossa fala, então, a nossa reflexão, perguntando uma coisinha para vocês. Quem fez aqui física no segundo grau? Estudou física? Deixa eu ver se tem alguém que não fez física no segundo grau. Ex-padre, graças a Deus. Todo mundo. Ainda bem. Né? Por quê? Porque vocês vão ter, às vezes, a sensação que vocês estão num cursinho de novo. Hoje. Porque o Wilter, ele me pediu para fazer uma abordagem um pouco mais técnica. Então, nós vamos fazer uma abordagem do PAS, que todo mundo aqui conhece, mas uma abordagem técnico-doutrinária. Tá certo? Mas nada confuso, nada que não permita que vocês acompanhem, mas é só para que a gente possa aprofundar um pouquinho os nossos conhecimentos dentro dos mecanismos que porventura possam realmente funcionar, os mecanismos naturais que atuam, né, durante o passe, tá bom? Vamos juntos nessa viagem aqui, nessa reflexão? Vamos lá? Então vamos lá. Estamos juntos, né? Muito bem. O que a ciência faz? A ciência, ela estuda o mundo natural e tenta compreender o mundo natural, as leis da matéria, como é que essa matéria funciona, como ela interage. Então, a ciência é uma busca constante da compreensão do mundo natural. Mas, naquele abril de 1857, aconteceu uma coisa que ainda não foi vista pela ciência, mas houve um acontecimento espantoso nesse sentido, nesse conceito que eu dei para vocês. Porque com a publicação do Livro dos Espíritos, houve uma ampliação estrondosa do mundo natural. O Espiritismo veio nos trazer a realidade do mundo espiritual. E o Espiritismo veio nos dizer que esse mundo espiritual, ele não só é real, como está presente aqui nas nossas vidas. Nós estamos imersos nesse mundo. E ele é real. E o Espiritismo veio ainda nos dizer uma coisa muito importante sobre esse mundo espiritual. Ele é real e substanciado. O que quer dizer isso? O plano espiritual é feito de quê? Matéria. Vocês sabiam? Sabiam, né? O plano espiritual é feito de matéria. Uma matéria que nossa percepção dos nossos instrumentos, da nossa visão, nossos recursos perceptivos, sejam eles naturais ou instrumentos, não conseguem ainda perceber. O perispírito, que é um ser difuso, vapóreo assim, também matéria. Então, a doutrina espírita nos ampliou o mundo de estudo da ciência natural, percebem? Porque se a ciência estuda a matéria, e o plano espiritual é matéria, e o perispírito é matéria, todo esse plano espiritual ele deixa de ser místico, ele deixa de ser o mundo dos fantasminhas camaradas, e passa a ser um mundo real, ao alcance da ciência em algum dia. Percebe isso? Então, nesse instante, se você pegar seu polegar e olhar para ele, por favor, não é pegadinha do Rossandro não, é sério. Olha aí, seu polegar. Rossandro tem essa... 1 bilhão de neutrinos passam pelo seu dedo por segundo. Isso a ciência sabe. Cada centímetro quadrado você tem a passagem por segundo de 1 bilhão de neutrinos. Você está vendo eles passarem aí? Tem cheiro? Tem sabor? Mas estão passando. Nem sensação. Tem nada aqui. Mas está aqui. Está passando. É porque você foi induzido para precisar sair. Mas está passando. E é sério isso. A ciência hoje gasta bilhões de reais tentando detectar os neutrinos, porque já detectados, né? Eles estão tentando medir as massas do neutrino agora, que são partículas ultra leves. Né? Então vocês vejam bem que situação que a ciência chegou.
ela, na sua evolução dos seus equipamentos, explorando esse mundo natural, está chegando aonde? No mundo espiritual, que também é material. Que tipo de matéria temos lá? Quinta essenciada, mas nós não sabemos que tipo de matéria ainda temos lá. Mas sabemos que é matéria. Perispírito, matéria. Está ao alcance, então, da ciência que vai evoluindo. Mas Kardec já nos dizia uma coisa importante. Kardec nos dizia que não há um fenômeno dentro da doutrina espírita que não seja explicado por leis naturais. Ele deixa isso bem grafado, categoricamente. Os fenômenos espíritas são fenômenos naturais. Porque não existe o sobrenatural. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Uma coisa que é sobrenatural está fora do mundo natural. Se está fora do mundo natural, não existe. Então, os fenômenos espíritas são fenômenos naturais. Às vezes, não conseguimos entender esses fenômenos ainda. Porém, são fenômenos naturais, mesmo que desconhecidos. Olha o que Kardec vai nos dizer no livro dos Médiuns, no capítulo 2, do maravilhoso e do sobrenatural. Olha o que vai nos dizer. O Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos ou sobrenaturais. Esses fenômenos nada têm de maravilhosos, nem de sobrenaturais, no sentido vulgar dessas palavras. Muitos fatos são tidos por sobrenaturais porque não se lhes conhece a causa. Atribuindo-lhes uma causa, o Espiritismo os repõe no domínio dos fenômenos naturais. E se são fenômenos naturais, são passíveis de ser estudados pela ciência. Entenderam? Então, eu imponho minhas mãos aqui sobre essa moça que está nesse instante recebendo esse impacto energético aqui, tá certo? Que fenômeno natural está ocorrendo aqui? O que é isso? Nós chamamos de passe. O que está ocorrendo aqui? Há possibilidade, numa imposição das mãos, alguma energia fluir daqui para lá? Não lembra muito coisas sobrenaturais, mirabolantes? Não lembra muito? Como é que está havendo? Quando você entra com a cabine de passe para efetuar o passe, aqui que está recebendo, que fenômeno é esse? Será que nós teríamos condições de pegar os dados da ciência hoje, que a ciência conhece, e raciocinarmos em cima desse fenômeno? E aí eu gostaria que vocês entendessem. A partir desse ponto, eu vou pegar dados que a ciência aponta, vou pegar os dados doutrinários e vou juntá-los, fazendo uma interpretação dentro da doutrina. Entenderam o que eu vou fazer? Então, é uma ilação pessoal, porém substanciada, ou sustentada dentro de leis naturais. Vocês vão ver isso facilmente. Vamos lá? Vamos seguir aqui então? Muito bem. Passe. Um conceito de passe. O que seria então esse fenômeno que nós estamos falando aqui? O passe é a transferência de energia magnética, eletromagnética, cujo pensamento direcionado pela vontade do doador desempenha papel preponderante. Então, eu estou dizendo aqui que, na realidade, quando eu aplico um passe, eu estou fazendo uma doação energética. É uma energia desconhecida pela ciência? Não. É uma energia eletromagnética ou magnética. Porque o magnetismo e... Desculpa, gente, eu tenho que fixar de um lado, né? Eu tenho que escolher um lado. Eu vou ficar para cá, tá bom? Posso botar? Estou tentando seguir, mas não estou dando conta. Eu esqueço que eu estou sempre filmando. Desculpa, gente. Agora vai ficar mais fácil. Eu vou prometo que eu fico. Então, é uma energia já conhecida. Emmanuel apresenta isso, nós vamos ver lá para frente. André Luiz apresenta também na sua obra. O que nos interessa aqui é que é uma onda, uma energia eletromagnética, cujo pensamento direcionado pela vontade do doador, aquele que está doando, desempenha papel preponderante, ou seja, importante. Então, quando eu estou aplicando um passe, eu estou nesse movimento ativo de doar essa energia, o meu pensamento, a minha concentração, a minha sintonia com o plano espiritual, com energias sutis
superiores têm uma importância nesse fenômeno de doação energética, ok? Até aí tudo bem? Por enquanto tá fácil, não tá legal aí? Vamos seguir. Falei que o pensamento tem papel preponderante, não tem? Nesse processo de doação. E o que é pensamento? Energia. Energia. Ali me responderam as ondas eletromagnéticas. Olha só. Emmanuel no seu poder de síntese. O pensamento é onda eletromagnética. Capítulo 2, Pensamento e Vida. E interessante que ele faz essa afirmação como está aí. Começa e termina com ponto. O segundo parágrafo. O pensamento é onda eletromagnética. Então, peraí. Vamos entender isso aqui. Quando eu digo que o pensamento, e suponho, então para quem está nos assistindo aí, tá? Que não é espírito. Quando eu digo que o pensamento é onda eletromagnética, aonde está o sobrenatural? Cai por terra. Porque eu trago tudo para o que a física já conhece. Lá desde 1863, com as leis de Faraday, Michel Faraday e Maxwell. Cai por terra o sobrenatural. Eu trago o processo para dentro do quê? De um fenômeno natural. Então sigamos aqui nesse raciocínio. Como é que essa onda eletromagnética, como é que meu pensamento que interfere nessa energia que eu estou doando, vai ser capaz de atuar à distância? Newton, como vocês sabem, lá no século XVIII, ele desenvolveu aquela teoria da gravidade. Lembra? Dois corpos, massas diferentes se atraem, não é isso? Mas ele não sabia, ele concebeu essa ideia, essa teoria, mas ele não sabia como é que se atraem à distância. Vocês já pararam para pensar como é que as coisas se atraem à distância? Como é que pode acontecer? Que força é essa que se atrai à distância? Vocês já brincaram com o ímã atraindo o outro? Você tentando repelir? Que força é aquela que você afasta um ímã, vai aproximando, se tiver com polos diferentes, ele tende a grudar e você tem que segurar ele para ele não grudar um no outro. Que força é aquela que está atuando à distância? Que força é Minha esposa me controlando, né? Senão, Marinha, eu tô... E que força é essa? Como é que ela flui ali no ar, entre as substâncias, entre os corpos? Essa foi uma grande questão. E nós vamos analisar com a resposta que a ciência deu. Então, vamos acompanhar o raciocínio. A doação energética de onda eletromagnética. O pensamento é uma onda eletromagnética. Olha aqui. Toda a força na natureza para se manifestar o faz através de inúmeras partículas materiais denominadas partículas carreadoras. O que a ciência descobriu? Toda a força que existir, gravitacional, eletromagnética, etc., etc., ela ocorre porque existem substâncias, partículas minúsculas, que para essa força agir, elas interagem pela força, elas expressam essas forças. Sigamos aqui nesse raciocínio. Os fótons são as partículas carreadoras da força eletromagnética e, portanto, do pensamento. Então, quando uma força eletromagnética está atuando entre dois corpos, entre esses dois corpos você tem a troca de quê? De fótons. E fótons é sempre luz, Arismar? Não. Dependendo da frequência, ele entra na nossa observação visual. Mas você tem, por isso que o Wilton estava falando, não é nada melhor que um radiologista para falar desse assunto. Por isso você tem o infravermelho, o ultravioleta, acima do ultravioleta você tem raio-x, raios gamas, entendeu? Existem fótons tão energizados que eles não são visíveis aos nossos olhos, mas são fótons. Vou dar um exemplo para vocês. Sua filha te manda agora a mensagem para o WhatsApp seu aí, no seu celular. Como é que essa mensagem, como é que essa foto, mandou uma foto para você, como é que essa foto chega no seu celular? Mágica? Sobrenatural? Sobrenatural, cara. A empresa cobra? Gente, fotografa lá na câmera a imagem, quem vai querer mandar a imagem, e ele manda essa imagem numa frequência fotônica de fótons, que vai para a antena da Vivo, da etc., da empresa. Essa antena amplia
traz para o seu, no ar, traz para o seu WhatsApp aqui. Então, o que que seu WhatsApp está captando agora? Fótons. Então, se nós pudéssemos ver aqui, nós estamos num emaranhado de fótons. Não só de ondas eletromagnéticas, mas como também dos nossos Pensamentos. Agora vocês começaram a entender o negócio. Nós estamos muito mais juntos, embolados e juntos que vocês imaginam. Tal da psicosfera. É a psicosfera. Tá certo? Uma legião, uma nuvem imensa te cerca. A você, e forma a psicosfera aqui do nosso ambiente e a psicosfera do planeta. Percebem isso? O seu pensamento aqui emite fótons que interferem em tudo que acontece no nosso universo. Por isso que no centro espírita nós fazemos usar radiação de energia. É nesse princípio. Tudo dentro de leis naturais. Sigamos aqui, ó. Vou ficar repetindo para vocês acompanharem, tá bom? O passe é a transmissão de energia eletromagnética. O pensamento é uma energia também eletromagnética, que se manifesta através de fótons, que não necessariamente são visíveis aos olhos. Até aí tudo bem? Joinha, posso seguir? Vamos seguindo. Falei para vocês que vocês iam entrar para o cursinho de novo? Vamos lá. Olha que coisa interessante. Essas ondas eletromagnéticas, ou seja, estes fótons viajam no espaço-tempo como ondas. Todo mundo sabe disso, né? Ondas. São partículas que viajam, vamos dizer assim, agitadinhas, para baixo e para cima, ok? Olha que coisa interessante agora. Estes fótons podem transportar energia e informação. Então, vou repetir. Pensamento é onda eletromagnética, formada por, como toda onda eletromagnética, formada por fótons. Eu estou pegando a afirmação do Emmanuel com o Chico. Eu posso acreditar nessa dupla? Então, como o Emmanuel me falou, pensamento é onda eletromagnética, eu vou na dele. Me desculpe aí, que vocês estão vendo aí pela internet. Eu vou no Emmanuel. Então, se é onda eletromagnética, é formada por fótons. E se é fóton, transfere o quê? Energia e informação. Quando a onda eletromagnética, pelo pensamento, pelo poder de sintonia, você tem sintonia do plano de uma pessoa que com plano, por exemplo, extrafísico, o plano espiritual, nós temos o processo mediúnico. Ou seja, o que eu passo? Informação. E quando eu passo, o que eu transmito? Energia. Então, dependendo de onde você vai, você está direcionando um fenômeno natural ou um processo puramente energético, que é a questão do passe, ou da informação, que é uma outra fala que nós temos, viu, Wilton? Depois eu posso vir aqui a gente falar sobre o processo mediúnico dentro dessas leis naturais, que é a mediunidade. Vocês entenderam até aí? Vamos aprofundando um pouquinho mais? Vamos lá? Bom, nós já vimos então que o pensamento é onda eletromagnética e que essa onda é uma perturbação que se propaga transportando energia dentro do processo, energia e informação. A que chega no seu celular agora, no seu Messenger aí, no seu WhatsApp, é transportando um pouco de energia também, claro, sempre tem energia envolvida, e informação. Mas no passo que nos interessa é a energia. Ok? Muito bem. Então, como é que se dá essa doação de energia desse doador para esse receptor? Como é que isso ocorre? Diante dessa construção até aqui que nós fizemos, da onda eletromagnética, sustentando dentro das leis naturais a doação de energia, como é que eu explico intrinsecamente essa doação? Vamos tentar entender isso um pouquinho. Né? Como eu falei para vocês, André Luiz vai nos ajudar aqui. Nós vamos pegar algumas colinhas importantes aqui. Ó. Os domínios da mediunidade, capítulo 17, serviço de paz. Somos nós aqui, neste recinto consagrado à missão de Jesus, algo semelhante à singela tomada elétrica, dando passagem à força
que não nos pertence e que servirá na reprodução da energia e da luz. Isso aqui é um comentário daqui, do assistente que estava fazendo para o processo de doação de passe lá naquela cabine. Né? Então, ele está dizendo aqui, olha, ele está dizendo que nós vamos dar, o passista, ele está dando passagem a uma força que não lhe pertence e que servirá na reprodução da energia e da luz. Interessante porque luz o que é? Onda eletromagnética, né? Ele está especificando a energia aqui. Tá? Então vai pacote de energia e vai pacote também de informação, mas na forma de luz aqui, de onda eletromagnética. Ele está te dando intrinsecamente o processo, que é de doação de ondas eletromagnéticas. É isso que ele está te dizendo. Agora, respondendo a lá, aquele processo, nós vamos agora para uma parte mais física, tá bom? Vamos abordar algumas coisas aqui. Todos os materiais possuem características magnéticas. Todos, sem exceção. Essa mesa, um ímã, qualquer coisa. Tá? O magnetismo dos materiais tem origem na combinação entre o momento angular orbital e o momento angular do spin dos átomos. Meu Deus, que coisa confusa eles marcam. Espera ali. Que dão origem aos dipolos magnéticos microscópicos, fazendo com que cada átomo se comporte como um pequeno ímã. Acontece o seguinte, existe uma lei que diz assim, ó, toda carga elétrica em movimento produz um campo eletromagnético. Tá certo? E o que é um átomo? É um núcleo, você tem o que lá na eletrosfera ali? Elétrons. Esses elétrons estão parados olhando para o núcleo? Eles estão em movimento fervilhante. São cargas elétricas? Estão em movimento? Então produz um campo eletromagnético. Todo átomo. O fenômeno eletromagnético preside toda a nossa realidade. Estrutura tudo. As forças eletromagnéticas servem para unir os átomos em moléculas, as moléculas em aglomerados de moléculas que formam a matéria. Qualquer pessoa aqui que seja química ou física sabe que eu estou falando a verdade no seu sentido mais natural aqui. Então o que acontece? Absolutamente todo átomo, dependendo dessa característica de rotação dos elétrons, ele vai ter, vamos dizer assim, um dipolo elétrico, um polo sul e um polo norte, para cima ou para baixo. Entenderam isso aí? Ou o norte para cima e o sul para baixo, ou vice-versa. Dependendo de como os elétrons giram. É isso que aquilo ali está dizendo. Tá? O que é suscetibilidade magnética? Então, no eletromagnetismo, quando você vai estudar o eletromagnetismo, a suscetibilidade mensura a capacidade que tem o material em magnetizar-se sob a ação de uma estimulação magnética, de um campo magnetizante, ao qual este é submetido. Então vamos pegar, ó, cada bolinha dessa azul aqui é um átomo da substância, ok? Está aqui, tem uma substância X aqui. Observe que cada um tem uma orientação do norte magnético aqui, tá vendo? Nós já sabemos que cada átomo cria um campo eletromagnético. Não se assustem, eu estou vendo que vocês estão caladinhos, só gente, eu estou com centro espírita mesmo, tá? Acredite. Eu falei que nós, né, Wilton? Nós vamos aprofundar um pouquinho nisso aqui. Vamos lá. Ó, um polo magnético, norte e sul, esse átomo está virado para cá, esse para cá. Observe que essa substância e seus átomos estão desorientados eletromagneticamente. Por quê? Porque não há uma polaridade. Tem um átomo virado para cá, outro para lá, no seu norte. Agora, se você faz incidir aqui uma onda eletromagnética, o que você faz? Você orienta em determinado segmento daquela substância os polos magnéticos aqui. Então, você passa a ter, nesse caso aqui, ó, essa região ressaltada aqui, ó, os átomos aqui estão orientados. Está vendo? Todos virados para lá? Então, a gente chama isso aqui, ó, essa capacidade dessa onda eletromagnética em orientar os átomos de uma substância de suscetibilidade magnética. Então, uma substância com alta suscetibilidade magnética é aquela que tem uma influência grande da onda eletromagnética. Entendeu? Até aí tudo ok? Vamos seguir? Vamos juntando as peças agora, tá bom? Não se sintam perdidos não, mas vamos juntar as peças.
juro para vocês, nós vamos conseguir fazer isso. Olha aqui. Você tem certeza que você está falando? Você vai juntar mesmo? Vou. Classificação magnética dos materiais. Eu falei que vocês iam voltar para o cursinho hoje. Não, nós vamos seguir. Eu quero sair o sobrenatural hoje daqui. Olha aqui. Conforme o grau de susceptibilidade, nós vamos ter classificação magnética dos materiais. Observe aqui essa substância. Desse lado esquerdo, eu tenho a substância, o tecido aqui, a matéria lá qualquer, borracha, água, etc. Ela está submetida a um campo magnético externo aqui, tá vendo? Essa linha preta aqui indica que tem alguma coisa, um ímã aqui atuando aqui, ó. Tá? Nessa substância. Bom, existem então substâncias que são diamagnéticas. Substâncias diamagnéticas é quando você aplica um campo magnético na substância, os átomos dela se orientam bonitinho, só que contrário ao campo magnético externo. Quando você solta esse campo magnético externo, elas desorganizam de novo. Ok? Ficam todas bagunçadas. Então, essas aqui são chamadas de substâncias diamagnéticas. Essa substância, você aplicou um campo eletromagnético externo, dessa flecha aqui. Os átomos aqui se orientam no mesmo sentido, tá vendo? Essas substâncias que se orientam, os átomos, no mesmo sentido do campo externo, é chamado de paramagnéticos. Só tem um detalhe. Quando você solta esse campo aqui, afasta o ímã daqui, eles bagunçam de novo os átomos lá dentro. Perfeito? E agora, as ferromagnéticas? As ferromagnéticas é o seguinte, você aproxima o campo da substância aqui, eles orientam todos os spins dos átomos lá dentro. Observe uma amplitude, está vendo que a seta aqui é maior que aqui? Então, uma amplitude maior, e quando você tira esse campo aqui externo, permanece imantado aqui, ó. Você criou, na realidade, com esse campo externo, você criou um ímã artificial. Você imantou essa substância. Essa substância é chamada de substâncias ferromagnéticas. Arismar, pelo amor de Deus, que tem a ver com passe, você ficou doido. O que é isso aqui? São hemácias. Hemácias. Ok. Vou voltar aqui. Observe esse quadro à direita. Materiais paramagnéticos aqui, ó. Esse aqui, ó. Mesmo sentido do campo externo, porém bagunça. Você tem alumínio, magnésio, platina. Materiais diamagnéticos, que é esse aqui, ó. Você chega o campo externo, ele orienta o contrário, depois bagunça. Você tem o cobre, a água, a prata, o ouro. E os materiais ferromagnéticos, aqueles que guardam uma resposta magnética. Olha aqui, ferro, cobalto e níquel. Ok? Vamos para o sangue agora. Você já mediu ferro? Quanto está seu ferro sanguíneo? Tá bem? Você tem ferro aí no sangue? E muito! Então veja bem, o sangue, ele está absolutamente saturado de substâncias ferromagnéticas. Você vem dar o passe. Essa área aqui, ó, da mão é cheia de capilar, não é? Você aplica o passe aonde? Na lateral do indivíduo, assim? Ou você é igual uma amiga minha que fica... Você vem e o passe ocorre aonde? Na couro cabeludo. Mais ou menos essa região, não é isso? Passo padrão. Você sabia que essa região é altamente capilarizada também? Observe uma coisa, voltemos aqui para vocês entenderem. O pensamento é onda eletromagnética. O espírito chega aqui, ó, essa seta, perto de você, e imanta o que em você? Materiais ferromagnéticos, que circulam por onde? Pelo sangue. Então, você tem que doar essa energia
em regiões, primeiro, você tem que expor como antena regiões ricas em irrigação sanguínea. Entendeu? Entendeu? Entendeu. Por isso você estende a mão. Ah, então eu vou pôr a mão em outra região rica de capilaridade sanguínea. Onde que é? Superficial. Ou na mão do paciente, daquele que está recebendo, ou na cabeça. Já ouviu falar, bom, quais outras regiões do corpo que tem uma capilaridade sanguínea intensa? O plexo solar? Plexo solar, todo o nosso organismo tem, mas aqui superficial, vem bem à superfície, não estão lá dentro. Também aqui, mas faz parte da mão, né? Mas é o pulmão, gente. Pulmão tem uma rica vascularização superficial. É uma célula só que separa a capilaridade sanguínea do ar dos alvéolos. Já ouviu falar em sopro curador? Já. Começou a fazer sentido para você? Um médico que chega, eu trabalho como sopro curador. Eu vou soprar. Já viram isso? Poxa, que coisa estranha. O cara está soprando, né? Sopro curador. Nunca passaram por. Nunca viram isso? Já viu? A mãe sopra o machucado dos filhos. Sopra mesmo. Então observe que instintivamente nós vamos usar áreas em que você tem capilaridade exposta, superficial, ou seja, a imantação está presente, eletromagnética, para transferir o quê? Energia. O ectoplasma, que é a energia, o fluido vital que você adquire, ele está presente aonde no seu organismo? No sangue. Começaram a entender o processo? Então, o sangue é o elemento carreador dessa energia. Porque como vocês sabem, nós vamos ver isso aqui agora, da parte doutrinária, o passe que nós estamos falando aqui é o passe misto. Que você recebe a energia de quem? Você recebe a energia da espiritualidade que age em você para que você possa transferir isso para o outro. Começou a fazer sentido para você? Então, eu tenho... A espiritualidade sintoniza conosco a partir do pensamento, que é uma onda eletromagnética. É uma onda eletromagnética. Ela vai atuar sobre nosso organismo como um todo. E vai imantar nossas células ferromagnéticas, que por sua vez transferimos isso para o receptor. Começou a fazer sentido para vocês ou não? Começou a ficar um pouquinho mais claro isso? Sigamos. Então temos aqui. Estava fácil, agora voltou a complicar de novo, né? Olha lá. Voltamos àquele quadro. Ó. Você tem as forças. Você tem as forças e você tem as partículas mediadoras e a força resultante aqui. Ó. Então, o campo, teorias do campo magnético, então vai provar o quê? O que lá Kardec, no século XIX, chamava de fluido, nós temos hoje, a ciência sabe que é um campo, uma alteração do meio, dada por subpartículas bem pequenininhas que carregam forças. Então, o campo eletromagnético ele é rico em fótons, que carrega o quê? A força eletromagnética. O campo gravitacional, a gente presume que é o graviton, que é a força gravitacional. No núcleo, você tem duas forças, a nuclear fraca e a forte, que mantém o núcleo existindo. Tá? Então, o que se sabe hoje, o que nós chamávamos lá, por falta de semântica adequada na época, porque veja bem, isso aqui veio depois, a espiritualidade, eles não conhecem isso ainda, mas como é que nós vamos chamar isso aqui? Chamar de fluidos, certo? Então hoje a gente sabe que esses fluidos na realidade são campos. Então aquele nome de um efeito fantasmagórico, sobrenatural, que nós estávamos dando aqui, a gente pode chamar de campo. No caso do passe, é um campo eletromagnético. Então, quando eu estou aplicando um passe, no caso aqui nós estamos falando do passe mais comum, que é o passe misto, eu entro em sintonia com a espiritualidade maior, da importância do passe, daquele que está transferindo o passe, está em contato através da prece, da oração com essa espiritualidade,
Essa espiritualidade, através das ondas eletromagnéticas dos desencarnados, aquele irmãozinho que está te assessorando ali no passe, ele transmite energia para você e você repassa parte dessa energia para aquele que o recebe. Então, na realidade, nós estamos falando aqui de uma doação de campo eletromagnético, de partículas mesmo. Tá? Entenderam esse processo até aí? Vamos seguir isso aqui. Isso aqui é do Boso. Agora, olha que coisa interessante aqui. Eu fiz um parênteses no passo, mas só para instigá-los um pouquinho a pensar sobre fenômenos naturais e ondas eletromagnéticas. Nós vimos lá com o Emmanuel que pensamento é onda eletromagnética, né? Será que onda eletromagnética age sobre a matéria? Sim. É? Age? Age. Age porque você quer que age, você tem uma esperança ou porque age mesmo? Não, materializa a existência no ato, ela materializa. Gente, nós não estamos falando de ilações. Eu ouvi dizer, não, estou perguntando se a ciência detectou alguma coisa nisso aí. Sim? Vamos seguir isso aqui? Sim. Esses são os fenômenos na ciência que demonstram a ação da onda eletromagnética sobre a matéria. Então você tem outros efeitos, mas os três mais importantes: efeito fotoelétrico, o que a gente chama de espalhamento de Compton e produção de paz. Olha o que acontece. Onda eletromagnética é formada por fótons. Nós vimos isso lá atrás, não é isso? No efeito fotoelétrico, que deu o prêmio Nobel a Einstein, foi a descoberta desse efeito, uma onda eletromagnética incidente, ela bate em uma eletrosfera, arranca dessa eletrosfera um fotoelétron. Esse fóton encosta lá choca, aliás, contra um elétron aqui e retira esse elétron da eletrosfera. Esse outro elétron aqui, ó, que está lá fora, ocupa esse espaço e emite uma radiação característica. Esse é o efeito fotoelétrico. Mas o que nos interessa aqui, ó, é que esse fóton está interferindo nesse átomo aqui. Ele está arrancando um elétron daqui. Então está agindo sobre a matéria, ok? O efeito Compton é o seguinte: o fóton bate e arranca lá da eletrosfera de fora, na parte mais externa, um elétron, arranca ele de lá. Então cria uma região de valência aqui. É um efeito semelhante a esse, porém não tem esse movimento aqui interno aqui, tá? Então você tem um efeito de ação da onda eletromagnética sobre a matéria. E aqui na produção de pares, olha que coisa interessante, a onda eletromagnética. A onda eletromagnética é formada por fótons. Então toda vez que eu mostrar o fóton aqui, eu estou falando de onda eletromagnética. Bate aonde? No átomo e arranca substâncias de lá também, que nós não vamos entrar em detalhes aí, que é complexo explicar isso aí. Mas arranca substâncias de lá. Então vamos raciocinar o seguinte: se a onda eletromagnética atua sobre a matéria e a ciência sabe disso, será que em circunstâncias especiais um pensamento fortíssimo não pode atuar sobre a matéria, modificando-a? Mas tem que ser um pensamento que de potência elevada, para que esse fóton aqui tenha o quê? Força suficiente. Só que os nossos pensamentos são fraquinhos. Graças a Deus, porque se nossos pensamentos bonzinhos do jeito que são atuar sobre a matéria, nós estaríamos... Destruição total. Vocês entenderam a misericórdia divina? Por isso nós encarnamos aqui, porque essa matéria ela não é tão plastizante aos nossos pensamentos, que senão seria uma loucura. Mas no plano espiritual, a matéria lá é... Certo? Vocês sabem disso, né? Tudo bem. A matéria no plano espiritual ela é mais plastizante em relação ao pensamento do ser. Olha a importância disso. Cuidamos do que pensamos. Mas, de vez em quando, aparece alguém que tem o pensamento fortíssimo. Os milagres de Jesus eram milagres? Leis naturais, então? Sim. Leis naturais. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso é um leproso. Hanseníano. Forma vichoviana. Aquele indivíduo que apresenta deformações
importantes no seu corpo. Isso aqui é uma lâmina que a gente faz na histologia do tecido cutâneo dele e o subcutâneo da pele. Está tudo bagunçado. Você tem granulomas aqui, tá tudo. Isso aqui tudo é processo inflamatório criado. Esse aqui é um tecido normal. Vocês observam que isso aqui está estratificado. Você consegue ver aqui? Isso aqui tem epiderme, tem um conjuntivo. Está em camadas, estratificado. Olha a bagunça que é esse mesmo tecido no leproso. Jesus fazia isso de luz natural, escondido na luz escura e depois aparecia lá o indivíduo saudável. Como é que era? Ele fazia a olhos vistos, à luz do dia. E era o quê? Instantâneo. Observe-se. Por quê? Os fótons do pensamento dele têm energia. E ele conseguia atuar absolutamente com aqueles princípios naturais, reestruturando toda essa desorganização num tecido organizado. Mas será que é isso? É minha ilação. Mas é plausível? Pelas leis naturais é. Ok? Sigamos nisso aqui. Aqueles fótons que nós vimos aqui atrás, que incidem aqui, ó, eles carregam, eles levam consigo, como nós vimos, uma energia, certo? Que é o processo aqui, inclusive, da doação do passe. E essa energia tem a ver com essa fórmula. Energia é diretamente proporcional à frequência de vibração do fóton. Ou seja, quanto mais alta a frequência de vibração da sua mente, mais energia seu campo mental terá. Esse Hzinho aqui é um constante de Planck, de equação mesmo. O que nos interessa aqui é que essa energia do pensamento é proporcional ao que? A frequência do pensamento. Quanto mais alta a frequência, maior o meu poder de ação na matéria. Muito bem. Essa é a equação que eu brinco da fé, é a mesma equação anterior. Que a energia é igual à frequência vezes a constante Planck. Né? Vê que Jesus já dava aula de física quântica há 2000 anos atrás. A tua fé te curou. Porque ele perguntava assim, olha só o que Jesus fazia, ele perguntava para o indivíduo, o que você quer? Vocês lembram disso? A pergunta clássica de Jesus? O que queres que eu faça com você? O cego. Nervo óptico, cego de nascença, nervo óptico atrofiado. Ele perguntava assim para o indivíduo, o que você quer que eu faça? Por que eu estava perguntando isso? É a receptividade dele. Porque para ter efetividade, a energia que ele vai aplicar naquele indivíduo, o indivíduo tem que estar em ressonância com ele. Vocês conhecem o fenômeno de ressonância? A ponte começa a mover com o vento, a amplitude do movimento amplia e a ponte... É como se não houvesse receptividade no ato. Isso! Ele queria, exatamente, ele queria ver se havia por parte do indivíduo receptividade a essa energia. Se ele tinha condições, estava preparado de captar aquela energia, de entrar em ressonância com o Criador. Então ele perguntava, o que quer que eu faça? Ele falava, eu quero ouvir, senhor. Nervo óptico atrofiado de nascença, gente. Tá bom. Eu mexo com célula, eu mexo com átomo, como criança mexe com massinha. Eu posso refazer assim, eu entendo esse processo. Aí ele ia lá e curava o indivíduo. Mas o que ele falava para o indivíduo depois? Vá e não peques mais e não entre mais nessa aldeia que você habitava aí. Ou seja, não entre mais em sintonia com os indivíduos que você estava em sintonia. Vibre em uma outra frequência, para você continuar sendo receptivo ao que eu te doei. Entenderam? Na física, o que Jesus está falando para o indivíduo? Ficou legal isso? Então, o passe de Jesus era um passe misto? Tinha alguém aplicando, dando energia para ele retorrar o nervo óptico do indivíduo? Era o maior doador que existia direto. Certo?
Você vai pro rapaz, ó, levanta aí, vamos andar. Vamos? Anda agora. Certo? Oh, meu Deus. Cara, estou vendo. Cego de nascença. E as outras curas que nós vimos. Né? Muito bem. Voltemos aqui. Nesse raciocínio de aumentar a frequência, então como é que eu devo fazer para aumentar a frequência vibratória do meu pensamento? Nossa, um pouquinho, né, professor? Eu tenho que desenvolver o quê? Tem que botar aqui várias vezes. Virtudes. Um raciocínio que eu faço aqui. Você quer ter muita energia no que você pensa? Reencarne várias vezes. Encarne várias vezes e desenvolva a paciência, a fé, a piedade, a misericórdia, a serenidade. Tudo que eu não tenho. Tudo que eu não tenho ainda. A partir desse momento você vai ter um montão de energia dentro dos seus pensamentos para você atuar como um co-criador maior. Aí você começa a, não é entortar e desentortar a colher igual o Uri Geller, não. Você começa a ser danadinho. Certo? E aí, quem comanda tudo isso aqui em maior frequência é o amor. Por isso que essa questão de nós reencarnados sermos maniqueístas. Você lembra dos maniqueus que seguiam o maniqueu? Os maniqueístas pertenciam a uma religião que viam o bem e o mal guerreando. Zoroastristas também seguiam Zoroastro. O bem e o mal guerreando em forças iguais. Isso existe? Esse é o nosso universo? O mal consegue ter energia? Ele tem uma energia que é fraca. Então ele precisa do quê? Ser organizado e juntar a energia deles. É o que eles fazem. Mas eles estão circunscritos à maior energia desse universo, que é a energia do bem. Por isso que o umbral, ele é pobre. A natureza do umbral é rica. É um verde maravilhoso, com flores lindas. Os animais plumados, maravilhosos. É assim no umbral? Não é tudo fraquinho lá? Porque lá, essa natureza é plasmada por quem? Pela mente. Pela mente de seus habitantes. E a mente tem grande energia lá? Não. Começa a entender as coisas? Começa a ficar mais claro para vocês? Eu fui abrir a caixa de Pandora aqui para vocês. Uau! Não é legal? Não é bom ver isso? Vamos seguir um pouquinho aqui? Vamos voltar ao passe? Vamos lá? Então, tipos de passe. Já era hora, né? Era hora. Começou a aula. Agora começou o negócio. Tipos de passe. Eu tenho passe espiritual, que é exatamente uma energia do espírito, do desencarnado, atuando diretamente sobre o seu corpo, seu perispírito, sua estrutura física e perispiritual. Você tem o passe humano, que é aquele indivíduo que ele está encarnado, mas ele é tão desenvolvido, já evoluído, que você basta estar perto dele para você sentir essa energia. Teve experimentos mostrando isso com o Chico, né? A aura, a extensão da aura do Chico era coisa maravilhosa. Os aparelhos conseguiam registrar de longe isso, essa onda eletromagnética imensa que ele tinha. Certo? E esses indivíduos causam na gente, às vezes, em alguns elementos que são mais suscetíveis a essa força, uma catarse, começam a chorar. Certo? Você vê uma irmã Dulce passar, né? A Madre Teresa. Esses indivíduos, um Gandhi, a força espiritual deles é muito intensa, né, do nosso Chico. Mas nós estamos falando aqui do passe no centro espírita, que é o passe nisso. Como é que é o passe nisso? Nós ainda, humanos normais, que erramos muito, estamos lutando para errar pouco, certo? É a nossa luta, não é para ficar tão bom assim, é errar menos. Então nós estamos lutando para errar pouco, e nós precisamos de quem? De um amigo espiritual que nos transfere essa onda eletromagnética, essa energia, esse campo magnético, aqui, e nós absorvemos isso e passamos parte dele para aquele que está recebendo o passe, tá bom? Então vamos seguir nisso aqui. O passe no doador, então. Vamos entender como é que ocorre depois dessa celeuma toda que nós apresentamos aqui. Como é que ocorre? No Consolador, no item 98, o Emmanuel nos coloca o seguinte: nos processos de cura, como devemos compreender o passe? Olha só que coisa interessante, gente.
assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas. Vem do pensamento, né? Com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Observe que o irmão está falando exatamente aquilo que nós falamos. A força psíquica ilimitada está no plano espiritual. Percebe isso? O elemento limitado, orgânico, quem que é? É aquele que vai doar o passe, com sua carga sanguínea. Certo? Percebe isso aqui ele falando? E aí eu faço essa doação. Então eu recebo de um campo ilimitado, que é o campo espiritual, conforme o meu grau de sintonia com esse campo. Se eu estou naquele momento habilitado a doar, a receber essa energia do plano espiritual, eu vou ter uma capacidade maior de doar o passe. Por isso que vocês vão ver alguns elementos que vêm toda vez no centro espírita e gostam de receber o passe com quem? Sempre com o mesmo indivíduo. Já perceberam isso? Não, vai você, não quero ir agora não. Ah, a dona Madalena agora. Opa, a dona Madalena é comigo. O passe dela é mais forte. Existe isso. Existe sintonia. Ele consegue mesmo captar, às vezes, mais energia daquele doador, por sintonia. Porque um processo precisa da sintonia. O que queres que eu faça? Entenderam? Entrar em sintonia, estar apto a receber aquela energia. Perfeito isso? Então sigamos. Então, o processo inicia-se, doutor Bezerra, o processo inicia-se pela vontade do doador, que estabelece mentalmente, através de seus pensamentos, a sintonia entre si e o amigo espiritual encarregado do trabalho de doação energética. Perfeito? Então, aquele que vai doar, quem está dando o passe, ele tem que entrar em sintonia mental com o plano espiritual, que é o reservatório limitado de energia. Tá? Os domínios da mediunidade ainda, no capítulo 17. Por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? Ainda aqui, disse Alves, não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação dos princípios doadores. Tá tudo escrito, André Luiz, vocês têm que estudar. Está lá. A parte teórica que nós vimos, está lá. Está endossada por André Luiz e Chico. Então, o instrutor espiritual entra em contato com a casa mental, vamos dizer assim, perispírito. Eu vou chamar aqui de passista, tá? Não é de escola de samba não, gente. É o doador do passe. Porque senão eu teria que escrever tudo, não. Doador do passe. Casa mental do passista, seu centro coronário, sistema nervoso central desse doador, como nos disse aqui o Aulus. Sistema nervoso central, esse SNC aqui, sistema nervoso central, cérebro. Corpo físico, células sanguíneas. Então observe que aqui o passista, ele atuou como uma antena psíquica em sintonia com o plano espiritual, recebendo o quê? Energia eletromagnética, campo eletromagnético. E aí, isso aqui vai para onde? Corrente sanguínea, ferromagnetismo. Mãos, mas pode ser qualquer órgão, preferencialmente órgãos que estejam ricamente capilarizados e superficializados, esses capilares, para transmitir a energia. Mãos e receptor, que é aquele que vai receber o passe. Entenderam esse processo aqui? Fica um pouco confuso ou está lógico para vocês? Está lógico? Ficou legal? Mas vamos ver como é que é o passe agora no receptor, aquele que está recebendo o passe. Então, quem está doando o passe está doando energia eletromagnética, através do campo magnético. Quem está recebendo o passe está recebendo o quê? Energia eletromagnética através do campo magnético. Certo? Tá ficando sem graça porque tá ficando sobrenatural, ficou para trás, né? Vocês estão sem graça. Era mais engraçado quando não sabia nada disso. Hã? Começou a aula agora. Ué, agora tá, né? Vamos lá. É mais fácil, gente, a gente ficar preso ao sobrenatural, ao desconhecido, ao imaginável. Ficamos igual crianças no parque de diversões, né? Sem conhecer a coisa. Alguns gostam disso.
Mas nós estamos no momento de crescer, né? Nos libertar dessa fase. Por isso que a fé é raciocinada, nós temos que entender ela dentro de leis naturais. E Kardec nos diz na Gênese, os caracteres da revelação espírita. Se a religião não anda, a ciência vai andar. E ela não fica esperando a religião, não. Ele diz isso lá, pode ler. Tá? Sigamos aqui. Emissão do doador. Então, sai das minhas mãos aqui, ó. Eu sou o doador, passista. Corpo sutil do receptor, né? Campo eletromagnético, perispiritual. Atua no seu centro coronário, que vocês lembram quando eu falei, qual a região que você vai doar o passe? Passa ali pelo centro coronário. Isso vai atuar no sistema nervoso central desse receptor. E hoje nós sabemos, hoje nós quem, cara pálida? A medicina, a ciência médica, que existe um aparelho chamado sistema psiconeuroimunoendócrino no nosso. O que a medicina nos mostra hoje é que há uma conexão entre o seu psíquico, o seu sistema imunológico e o seu sistema endócrino, tudo instantaneamente, tudo junto e misturado, entendeu? Então, quando eu aplico o passe no indivíduo, eu posso estar levando a uma situação de saúde, né? E harmonia. É a função do passe. É trazer esse indivíduo com harmonia e com a saúde. Atuando em quê? Atuando no seu sistema psíquico, endócrino, imunológico, ou imunológico e endócrino. Querem ver isso? Querem provas? Bom, agora nós vamos trazer provas, mas eu não sabia nem que tinha esse texto aqui, eu juro pra vocês, gente. Eu achei que eu já ia para umas pesquisas aqui, mas vamos lá. Enfermos de variada expressão, só entrando aqui capítulo 17. Enfermos de variada expressão entravam esperançosos e retiravam-se depois de atendidos, com evidentes sinais de reconforto. Ah, tá, eles estão descrevendo o que estava acontecendo na prática, do plano espiritual, a doação do passe. Das mãos de Clara e Henrique, que eram os encarnados, irradiavam-se luminosas chispas, comunicando-lhes vigor e refazimento. Chispas? Ó, os meninos aqui, eu não sei se vocês brincaram com isso, vocês já colocaram num vidro, limalha de ferro, espalhou assim e colocou por baixo um imã? Já? Quem fez essa brincadeira? Fez? Mais ninguém? Só eu e ele? Já? Quem mais? Não, né? As meninas não têm tempo para isso, vocês são mais sérias, né? Vocês não ficam brincando. A gente punha a limalha de ferro, que é um ferro polido ali, e põe um imã potente por debaixo do vidro. O que acontece com a limalha de ferro? Ela se orienta em linhas, formam chispas. É lógico que tem que formar chispas, é campo eletromagnético, vai sair da mão do passista o quê? Chispas, linhas eletromagnéticas. É isso que ele está descrevendo, ok? Na maioria dos casos, não precisavam tocar o corpo dos pacientes de modo direto. Os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância penetravam a si mesmo o aro vital ou a aura dos doentes, provocando modificações subitâneas. Jesus fazia isso, né? De uma forma violenta, instantânea. Os passistas afiguravam-se como duas filhas humanas, deitando raios de espécie múltipla, a lhes fluírem das mãos, depois de lhes percorrerem a cabeça, ao contato do irmão Conrado e de seus colaboradores. Gente, eu não invento, eu vou embasado na doutrina. André Luiz, capítulo 17, dos domínios da mediunidade. Está lá. Eu estou só descrevendo esse processo para vocês dentro das leis naturais. Entenderam? Esse processo é um processo real. A grande dificuldade nossa, não muitos espíritos, mas de muita gente, é entender que existe muita coisa além do que a gente não vê. Como eu falei dos neutrinos aqui passando no seu dedo no início. Não é porque a gente não vê, não sente que não exista. Está lá. Se nós ampliássemos nossa capacidade de visão, e alguns médicos têm essa capacidade, eles veem o fenômeno. Alguns médicos têm essa capacidade. E para terminar, eu quero mostrar alguns trabalhos científicos para vocês.
Porque ficar aqui falando disso e não mostrar a eficiência do passe na clínica médica não é o que a gente quer. O que eu quero é que vocês que estão aqui doando passe e recebendo passe entendam que esse é um processo eficiente, real e que pode realmente ajudar as pessoas. Um trabalho feito por Ricardo de Oliveira na USP em 2003. Avaliação de efeitos da prática de impostação de mãos sobre os sistemas hematológicos e imunológicos de camundongos machos. Sabe o que eles fizeram? Pegaram vários grupinhos de camundongos, dividiram eles em grupos pequenos, de 5 ou 7, eu não lembro. Vários grupos, várias caixinhas com esses camundongos. Num grupo, em vários grupos, recebiam o passe da mão humana. Impostação da mão humana. Outro grupo de ratinhos recebiam a impostação de uma mão de madeira, uma vassoura assim, uma mão de plástico de madeira que ficava impostada não sei quantos minutos, várias vezes ao dia, naqueles ratinhos. E um terceiro grupo de ratinhos não recebiam a impostação nem das mãos humanas, nem das mãos artificiais. Entenderam os 3 grupos de ratinhos aqui? Ele mediu o sistema hematológico e imunológico desses ratinhos antes e depois de alguns meses de receber os passes desses 3 grupos. Da mão humana, da mão artificial e o grupo que não recebeu nenhuma e nem outra. Entenderam a pesquisa? Aí falou, bom, será que a impostação das mãos modifica a celularidade e o sistema imunológico desses ratinhos? Aqui, ó. Os ratinhos lá na caixinha, a impostação da mão humana, olha a mão artificial, coisa ridícula aqui. Ó. A vassourinha lá, o cabo de vassoura, o cara longe. Então aqui ficavam 5 minutos, aqui 5, entenderam? O mesmo tempo aqui, e tinha ainda um terceiro grupo que não recebiam a impostação das mãos. Vocês entenderam esse trabalho? Sim. Agora o quê? Vamos pegar os ratinhos e vamos ver. Então, leucograma específico realizado nos grupos controle, em azul, controle luva, que é a luva, que é a mão artificial, que é esse vermelho, e impostação, que é o amarelo, através de coloração de Leishman, que é a coloração do estudo lá. Média das contagens específicas para neutrófilos, linfócitos e monócitos, de um total de 200 células contadas. A análise estatística demonstrou diferença significativa entre os grupos apenas para o número de monócitos, que se apresentou elevada nos animais de grupos de impostação. Esses monócitos, Arismar, são importantes na nossa defesa imunológica? Sim. Eles são células de defesa. Então, nos neutrófilos, a diferença não teve diferença significativa. Nos linfócitos também não, mas nos monócitos, sim. Houve um aumento no grupo de impostação das mãos. Figura 5. Contagem de plaquetas realizadas no grupo controle. Controle luva e impostação através... Então, controle luva e impostação através do método direto. A análise estatística demonstrou diferença muito significativa entre os grupos controle luva e ao grupo de impostação. Olha aqui. Plaqueta leva coágulo sanguíneo. Por isso que lá nos Estados Unidos, um grupo foi fazer reiki, indivíduos pós-cateterismo cardíaco. E o que acontecia? O grupo que recebia o reiki ficava muito menos tempo internado. Aí o que o governo americano decretou? Reiki para todo mundo. Que a gente gasta menos. É regra lá. É sério. Mas observe que nós estamos falando aqui, gente, de uma prova científica aqui, que pode ser mensurada e repetido o experimento. Vocês estão vendo isso aqui? É real. Existe alteração. Tá? Atividade citotóxica de células não aderentes com a atividade natural killer. Natural killer são células que combatem, por exemplo, doenças como o câncer. Mas outras bactérias, na leishmaniose, na hanseníase.
Células natural killer elevadas, ótimo para o sistema imunológico. Então vocês já sabem que esse aqui é o grupo controle. O que é o grupo controle? Nem a mão artificial, nem a impostação humana. Aqui a impostação da luva e aqui as mãos humanas. A diferença aí? Nem preciso mostrar para vocês. A impostação de mãos humanas levou a um aumento. Estamos mostrando o tempo, que eu já explorei tudo. A impostação das mãos humanas levou a um aumento significativo das células natural killers, aquelas que matam, por exemplo, células tumorais. Na redução da ansiedades involuntários. Será que o passe tem a capacidade? Isso aqui, gente, são trabalhos publicados em órgãos sérios, tá? E esse aqui é de 2016, feito na Unesp, se eu não me engano. Isso, Unesp. Tá? São trabalhos publicados em elementos indexáveis. Isso é ciência. Nós não estamos falando de pseudociência. Coisa que eu acho, mirabolei. Não, nós estamos falando aqui de ciência. Mensurável. Você vai lá, repete o trabalho. Então, esse trabalho, dos 97 indivíduos selecionados, 50 foram incluídos na análise final. Selecionados 50 elementos. Então, diminuição dos scores de ansiedades, que é traço de ansiedades, foram observados em ambos os grupos ao longo do estudo, ou seja, tanto do grupo controle quanto do grupo que recebeu o passe. Ao final do estudo, 17% e 63% dos participantes de intervenção e controle, respectivamente, ainda preenchiam o critério de ansiedade. Então, observe, esse grupo de 17% depois, no final do trabalho, era o grupo que recebeu o quê? A impostação das mãos, o passe. Dos 100% de indivíduos ansiosos, caiu para quanta taxa? 17. E do grupo controle? 63. Então, é significativo? Nesse estudo, sim. Neste pequeno estudo piloto, o colega está dizendo lá, o cientista, nesse pequeno estudo piloto, com N pequeno, 50 casos, a ansiedade foi mais acentuadamente reduzida nos participantes que receberam o passe espírita do que nos controles, garantindo testes maiores para o futuro. Vocês percebem a seriedade do que nós estamos falando? Vocês percebem que nós estamos falando do futuro aqui, falar em futuro? Vocês sabiam que a casa espírita representa muita coisa que vão estudar a ciência no futuro? E que nós estamos antecipando isso na casa espírita? Conseguem perceber isso? São coisas que a ciência está adentrando aos poucos. Né? Não, aqui vamos pular. Então, para ir para o final. O passe é uma transfusão de energia alterando o campo celular. Antes do ato, encontram-se as linhas de força, aglutinando os princípios subatômicos. E antes desse princípio surge a vida mental, determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Tudo, absolutamente tudo. A casa espiritual, a nossa casa mental que controla tudo. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valoriza. Meus amigos, desculpe pela extensão do horário, foi até refrescante, né? Acabou já? Terminou? E que vocês, então, possam ter prestado atenção, acho que todos prestaram, né? Porque... E que vocês tenham uma reflexão maior de que o Espiritismo não brinca com coisas sobrenaturais, mirabolantes, fora da realidade. Nós estamos trabalhando com coisas sérias. Eu diria coisas de ponta, que a ciência ainda está a entender. Ou, aliás, nem sabe do que se trata. Mas que existe. Deixemos a fase infantil para depois. Acordemos para essa realidade maior, que é a realidade do Espírito. Nós temos tempo aí, durante esse milênio. 1000 anos. O tempo é o tempo de Deus, não é o nosso tempo infantilizado de 2, 10 anos, idade limite, etc. Não.
É o tempo de Deus. Temos tempo para crescermos e entendermos que somos muito mais do que essa matéria que aqui está. Nós estamos aqui encarnados, representando apenas uma persona, mas que somos seres eternos, irmãos um do outro, um dos outros. Aquilo que eu penso influencia ali, o que vocês pensam me influencia. Então, tenhamos noção de que essas realidades são realidades que nos influenciam no dia a dia, e que estão aí, são dosáveis, observáveis, mesmo que ainda não sejam pela ciência, mas serão. Obrigado a todos vocês, muito obrigado mesmo pela paciência de nos escutar, tá bom?